Estamos de volta para finalizar o nosso canal aberto desta semana, debatendo: você acredita na ressocialização de presos? Este último bloco, eu quero ouvir o parecer de cada um dos nossos participantes. São vários assuntos que ainda vão ficar faltando. O programa era de 1 hora, ampliamos para 1 hora e meia e ainda faltam, temas para... O presídio particular, como é que seria? Eu vi privado, quanto custa um preso para o Estado hoje, mais ou menos assim, Corrales? Eu sei que tu não vai precisar número exato, mas mais ou menos hoje custa... Olha, eu não tenho como... Eu ouvi 2.500, certo? Se for contar com vigilância, alimentação... Isso, tudo envolve, tu vai levar para uma audiência, combustível, também eu estou tratando segurança. 2.500 mês. Estou tratando esse tema, assim, então eu vou dar minha contribuição. Na faixa de 1.800. Então já aumentaram um pouquinho. Nessa faixa aí, né? Talvez o que estava passando era isso aí. O privado a criar o presídio. Então, não, eu só toquei nesse assunto pelo seguinte: um grande empresário do Vale do Caí, que é aqui próximo, foi atrás disso, tentar informações, para ele construir um presídio e a cada preso que o Estado colocar lá, pagar a ele R$ 2.500. E ele tem total responsabilidade desse presídio naquele tempo determinado. Eu disse, mas isso aqui já está acontecendo. Eu vejo que lá fora, nos Estados Unidos, existe isso, né? Mas eu achei que eu não ia estar vivo para ver isso aqui no Brasil. E o que vocês pensam? Qual é a opinião de vocês? Se é positivo ou não? Mas já teve uma tentativa assim em Venâncio Aires, quando foi abrir o presídio, mas como a nossa legislação do Estado não permite, aí teria que ter toda uma mudança da legislação estadual, né? Agora não tem como fazer. Não tem como privatizar um serviço, né, que é essencial do Estado. É obrigação do Estado. Obrigação do Estado. Ele não pode passar essa responsabilidade a um setor privado. Não pode. Mas qual a tua opinião nesse sentido, assim, tu que trabalha diariamente dentro de um presídio? Eu não sei. Mudaria alguma coisa ou não? Eu acredito que não vai mudar muita coisa. Eu acho que não vai mudar. O que precisa... A nossa situação hoje em dia vem já de cima, né? Que a gente vê a corrupção que assola o país. Tu não consegue implantar nada, porque a corrupção suga todos os recursos, né, do Estado, né? Aí vem no encontro aqui da nossa região metropolitana, onde é dominada por facções. As facções no presídio, elas tomam uma força desproporcional e elas recrutam todo o preso que entra ali. Tu querendo ou não, tu acaba inserido na facção, ficando devendo favores para eles. Até a questão que o Dr. Roque levantou da APAC, que eu tenho minhas dúvidas que vai funcionar uma APAC aqui na região metropolitana. Devido ao sistema que já... Devido ao ambiente que temos. Eu acho que uma APAC até funcionaria para uma região mais distante dos grandes centros, né? Porque é inevitável que eles vão se infiltrar, né? Por mais criterioso que tu faça a escolha desses apenados, a gente sabe que eles acabam se infiltrando e depois de haver essa infiltração, eles vão dominar o que seria para ser um local de pessoas envolvidas, querendo buscar uma recuperação. Eles vão ficar refém dessas facções, porque todo mundo tem sua família lá fora, quem não perdeu os laços ainda vai ficar, porque a gente sabe que eles vão como não tem vigilância,
né? Eles vão dizer, tu vai sair, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Se tu te negar, as consequências vão vir, né? Tu acaba na mão, né? Então, numa região como a nossa, assim, eu não acredito que possa dar certo. É uma experiência nova que tem que ser válida, mas tem que ser bem estudada onde fazer. Roque, as facções fazem o que o governo não faz? Por exemplo, de recrutar essas pessoas que poderiam ser recrutadas para trabalhos, teve agora em Brasília buscando a questão de regularização de novos... Eu acho que de um lado, falando ainda em políticas de Estado, de um lado eu acho que nós temos que, dentro do âmbito político, procurar trabalhar políticas de Estado para incluir essas pessoas no mercado de trabalho, e aí falando no tema da ressocialização, através de cooperativas, enfim, regulamentar a nomenclatura de determinadas profissões, como monitores de comunidade terapêutica hoje no Brasil, são 81 mil que estão se tratando, e aí tem, para cada 10 aqui no Estado, eu tive a oportunidade de ajudar a construir a lei Portaria 591, que é a lei que regra o funcionamento das comunidades terapêuticas. Também 1 ano e 4 meses trabalhamos em Brasília para construir um marco regulatório das comunidades terapêuticas a nível de Brasil. Então, existe hoje uma legislação, a Portaria 3.088, que traz as comunidades terapêuticas para a rede psicossocial. Existe a Portaria 29, que dá todo um contexto também de embasamento, quer dizer, hoje estamos assim dentro desse segmento construindo leis para que possa ser fomentado. Então, políticas de Estado, e aí, por exemplo, a Senad, a partir dessas leis, então, contratou 10 mil vagas das comunidades terapêuticas. Com recursos oriundos do narcotráfico, a conta do FUNAD, né, que é o Fundo Nacional Antidrogas, esse movimento das apreensões do narcotráfico vem numa conta, tá? A saúde, o Ministério da Saúde complementa essa conta e a Senad contrata as vagas dos que estão se tratando, né? Não é muito, mas R$1.000 por pessoas que estão se tratando. O que eu quero dizer com isso? Veja, de um lado, nós temos que aplaudir determinadas ações, ainda que elas, no universo, como é o nosso caso do Brasil e da população que precisa desse serviço, mas eu vejo que são conquistas que nós também devemos celebrar já essas conquistas. Vejo que sai o recurso, a história do veneno da cobra para curar a picada, né? Então, o recurso hoje do narcotráfico vai para o fundo, do fundo vem para a comunidade terapêutica, investindo em políticas de prevenção. Veja que conquista isso, né? Isso então, é importante acho que disseminar para a sociedade. Por isso eu né? sempre provoco no sentido de que temos que ter pessoas que estejam em lugares estratégicos na questão política, que possam usar aquele espaço e aquele período que eles estão, porque a política você está, daqui a pouco você já não está mais, mas que naquele tempo que ele está, ele possa fazer a diferença. E justamente construindo políticas de Estado que possam trazer uma resposta para a realidade social, as mazelas sociais. Senão, do contrário, fica só em discurso vazio. Voltando na tua área, eu queria comentar aqui, Berlise, nessa questão ainda do privado, porque o que se ouviu também é a questão que o governo cobra mais do que ele faz o que ele teria que fazer, né? Por exemplo, então ele cobraria que teria que ter psicólogo, teria que ter cinema, teria que ter biblioteca. Quando ele mesmo não faz o tema de casa. Exato, nesses, vamos dizer, eu estou imaginando um presídio privado, né? Então, tendo uma psicóloga, um cinema, uma biblioteca, isso, todos esses itens ele era obrigatório a ter, assim como em outros setores, tu é obrigado a ter todos os requisitos, senão tu não abre, né? Exato, seria positivo? Exato. Seria um caminho, vamos pensar, né? Nada quer dizer que aquele preso que passar por esse sistema que esteja dentro de um ideal vai conseguir sair ele próprio dali recuperado e pronto para uma ressocialização.
Porque aí nós vamos para o outro quesito, que a gente nem chegou a aventar aqui, que é das personalidades, né? Que a gente estava comentando. Isso, Se aonde ele já entra quer. uma personalidade do perverso, bom, daí nós já entramos num complicador. Porque daí a gente já não tem essa forma, a mesma forma de tratamento com esse perverso. Mamãe dizia, ajuda quem quer ser ajudado. Exato. Então, por isso que eu digo assim, embora se a gente ainda idealizar, ainda assim, talvez a gente não consiga. Mas melhor se tivéssemos, sim, tudo com o ideal. Mas aí, que nem tu falaste, fica difícil para a gente pensar assim, né? Se dentro de um privado vai ter tudo, ele vai exigir naquele valor que tenha todos os profissionais e tal, se ele próprio não dá o exemplo. Então, vamos para aquilo que eu falei antes. Dentro de uma família, o pai e a mãe, ou os irmãos mais velhos, enfim, os mais velhos, dão um exemplo para os mais novos. É a mesma coisa, temos o Estado acima de nós, que teria que dar o exemplo de fazer o tema de casa. Né? Teria que estar com todos os projetos, enfim, em andamento, para que víssemos, não, isso realmente está a caminho. Na tua visão, eu não tive a tua resposta ainda, se é positivo ou não. Lógico que com todo esse de sonho, agora eu estou sonhando, né? Com todos esses requisitos a cela é para 4, só 4 residem, enfim. Isso realmente é uma utopia, né? A gente quer acreditar, a gente acredita, mas, de fato, a situação atual hoje não há como ressocializar, a menos que o indivíduo já queira. A menos que ele já queira, que ele já seja propenso. E aí entra o que a doutora Berlis falou, que é a questão do caráter, da índole, né, do indivíduo, porque eu fiquei bastante preocupada, eu já sabia disso, mas eu fiquei bastante preocupada, e isso, jogado para a sociedade, é muito interessante, essa situação das facções. Isso é extremamente importante a gente falar. Porque o que acontece? Está havendo... está se aliciando o que o Estado não está fazendo. O Estado não está fazendo, não está aliciando pessoas para o trabalho. Aí nós estamos falando quanto custa um criminoso para o Estado, enquanto que, se ele estivesse produzindo, quanto que ele iria contribuir financeiramente para o Estado. Então, eu acredito, sim, mas aí entra, assim, tudo isso que a gente falou e muito mais. Quanto aos políticos Stark, né, que o seu Roque falou aqui, a questão assim, enquanto se está lá, verdadeiramente tem que se trabalhar. Ele colocou aqui que esteve em Brasília buscando a regulamentação dessa profissão dos monitores, positivíssimo, porque o que acontece? Cada que o monitor ele já foi independente químico, já foi delinquente, isso quer dizer que ele já se ressocializou. Então, aí temos realmente algo positivo nisso aí tudo. Né? Que, de novo, é o exemplo. Né? Exatamente. Às vezes o exemplo pode ser muito salutar. Exatamente. Seria um sonho. Eu não digo que eu não acredito num presídio privado. Eu não acredito. Porque, assim, a gente vê, uma empresa é administrada de uma forma, outra empresa é administrada de outra forma. Tu vê que um negócio, mesmo em tempo de crise, o negócio cresce, a coisa acontece, a empresa prospera, a gestão. Daqui um pouco, tudo bem, temos essa questão das facções, que isso aí é um câncer. Agora, por que não? Daqui um pouco, formas de administração com regulamentação. Só que, claro, né, até talvez a ambulância deveria ter. Sim, não. Eles iam exigir tudo. O ideal, né? O claro. ideal até teria que ter, né, talvez. Transporte para audiência, que às vezes falta, né? Muitas vezes falta. Aliás, frustradas várias audiências, porque a SUSEP não traz os meus clientes diversas E é vezes. custo, né? Custo para a sociedade como um todo. Isso. Custo. Aqui tem uma Exatamente. parceria com a Guarda que transporta. Como é que é, Corrales? Só para o nosso telespectador entender. Não, a gente tem, tanto nós do presídio como a Polícia Civil, tem uma parceria com a Guarda Municipal para levar os flagrantes para os presídios fechados, né? Tipo para PEG, Montenegro. Nós também, se nós tiver alguma dificuldade em apresentar em audiência, a Guarda Municipal nos Dá esse apoio. né? Que legal. Então, a gente...
até agora a gente não frustrou nenhuma audiência ainda, né? Todas as audiências aqui do Presídio Novo Hamburgo a gente conseguiu apresentar. Graças a essa parceria com a Guarda Municipal. E a parceria com a própria sociedade, porque as nossas viaturas foram sempre, adotadas pela sociedade, sim, vamos dizer assim. Tem uma manutenção, né, periódica, o que não deixa estragar, né? Então aí tu consegue desenvolver o teu trabalho, assim, né? Além porque nossa viatura, se nós fôssemos deixar só para manutenção do Estado, que não acontece, hoje nós não teríamos mais viatura. Porque além das escoltas com apenados, né, envolve outros serviços. A gente tem outros serviços que a gente fiscaliza muito as casas de emprego, né, os locais de serviço, né, porque agora também, recente fizeram aí a gente faz em conjunto, né? Sim. Quando a gente faz Quantos meses estavam de... Qual é o número? Só para lembrar desse número. Foram 13 não estavam presentes, né? Entre 130 foi que a gente foi 13 não estavam. 10%. Né? Mas isso aí, um tempo atrás, era quase 50%. Pois é, nós temos que comemorar isso, né? Mas teve É negativo o número? Mas temos que comemorar. Mas só que isso aí vem assim já faz mais de ano que a gente faz essas fiscalizações. E além dessas em conjunto, a gente faz fiscalizações todas as semanas, só que a gente não consegue fazer num grande número, assim, né? A gente faz aleatório. Mas isso aí, os próprios apenados eles vão se puniciando, né? E tem a questão também do empregador, que antes ele não acontecia nada, né? Agora não, agora é aberto um processo contra o empregador também, né? Ele se complica também. Sim, então isso aí também vai restringindo os mau empregador que contratam como parceria do preso para deixar ele liberado mesmo, né? São várias situações, pequenas coisas assim, né? que tu vai fazendo porque vai melhorando no contexto geral, assim, e melhora para a própria sociedade, né? Que tu não tem como liberar cada preso com um agente junto, né? Então, e o nosso efetivo é muito baixo também. Então, essas parcerias aí com o Brigado de Polícia Civil e com a Guarda é que tem dado esse diferencial no nosso trabalho. Quantos presos hoje aí em Novo Hamburgo? 280, mas E a capacidade do... 210. Está com 70 a mais. Sim. Mas isso aí, no Estado, sim, no geral, todos os presídios estão superlotados. Sim, é difícil o presídio que tenha uma lotação X e que tenha aquela capacidade assim, exata, né, com o número sem estar superlotado. Eu acho que, não sei se tem algum. É difícil, né? Aquela questão de Canoas, que estava terminando agora de ser construído, como é que... Tu está sabendo alguma coisa? A etapa, a PECAM 1 já está em operação. Acho que vão ser 360 presos ali, 400 nessa base. Uhum. Mas só que nós temos Chega a 1% dos... Falou em 300 mil, né? 373 mil presos. Isso é 1 ano, 2 anos atrás. Que estão aguardando... Estão aguardando. 1%, né? 1% o de Canoas. Foi construído um novo, vai chegar a 1% do que está na... nível de Poxa, Brasil. é um número... Eu acho que não dá 1%. É menos, né? Menos. Não dá. Porque 370 mil não dá. Imagina. Bom, nós estamos chegando ao final. Eu vou dar 1 minuto para cada participante aqui fazer as suas considerações finais. Eu quero iniciar aqui pela doutora Eliane Venites, agradecendo a sua presença. E 1 minuto assim para as suas considerações finais aí. Eu sei que nós só abrimos leques aqui, né? Mas demos a contribuição, fizemos a nossa parte de botar essa pauta aí para ser... Acho que a gente só botou na mesa, né? Agora é que vai ser começada. No mínimo a gente colocou os assuntos para nós, né, enquanto estamos aqui, cada um na sua área, e a sociedade também, para estar pensando a respeito de tudo isso que a gente falou aqui, porque eu acredito no ser humano, como a doutora Berlis falou.
eu, como advogada, eu acredito no meu cliente, eu não me sentiria bem em batalhar pela liberdade do meu cliente se eu tivesse a certeza que ele ia sair e ia delinquir novamente. Eu preciso acreditar nisso. Se eu não acreditar, eu não consigo trabalhar. E, desta forma, eu planto nesse sentido. Eu faço o meu trabalho de maneira a contribuir para que ele possa se ressocializar. Claro que aqui nós estamos falando de um trabalhinho de formiguinha, como eu falei no início do programa, né? O meu trabalho tem que ser em parceria, né, com o do Roque, com o do Corrales, com o da Berlise, com tantos outros profissionais de todas as áreas, juristas, né, professores, políticos, né, políticos principalmente. Então, assim, acredito não no sistema de hoje, acredito numa mudança de mentalidade, numa força-tarefa de áreas da sociedade que possam se voltar para estar fazendo projetos de lei, para estar apresentando, para que a gente possivelmente possa colher os frutos disso, porque a sociedade necessita urgentemente disso. Né? Esse é o meu entendimento. Muito bem. Eu agradeço. Berlise Anchal, o que dizer neste seu minuto final? Até que rimou, Anchal, final. Rimou. Sabe que eu saio daqui pensando em muitas coisas hoje. Primeiro porque eu tive a grata, eu acho que o privilégio de ter sido chamada e, a partir disso, então, conhecer um pouquinho mais do que falaram os meus parceiros de mesa e poder eu mesma questionar a respeito de muitas outras coisas. Mas eu fiquei muito preocupada com o que o meu colega falou, então, em termos dessas facções, que isso, dentro da sociedade, inibe o crescimento, eu acho, do nosso país. Mas eu acho que dentro do país estamos numa convulsão. Essa convulsão, ela está aqui, neste momento do país, e talvez seja um momento para muitas mudanças. Eu acho que as pessoas, cada cidadão, precisa colocar o seu chapéu e pensar aonde tenho culpa. E fazer, então, sim, uma meia-culpa, né? Qual é a culpa que eu posso ter? Aonde eu posso pegar para mim e onde eu posso melhorar, então, a mim mesmo, a minha família, o meu bairro, a minha cidade. Só pensando assim, gente, é que nós vamos poder dar um passo para frente e poder pensar num novo sistema. Mas o país como um todo. Claro que existem coisas que vêm de cima para baixo, mas nós daqui para cima já começamos esse movimento. E eu quero acreditar que nós não vamos parar. Eu acho que o país chegou num ponto em que todos nós estamos nos questionando em termos éticos e morais, que é o que a nossa sociedade precisa. E neste questionamento há que se buscar agora as responsabilidades. Porque os governos que assumem para ser governantes precisam assumir essas responsabilidades. Se um pai e uma mãe que resolvem ter um filho precisam assumir a responsabilidade sobre aquele rebento e educá-lo para que ele viva numa sociedade, para que essa mesma sociedade não venha um dia buscá-lo para colocar num sistema prisional. Então, acho que todos temos que fazer, então, essa meia-culpa e vamos para frente. Assim, vamos pensar o que dá para fazer. E cobrar de quem de direito. Pois se eu eleger aquele tal vereador ou aquele tal prefeito, os governantes, que os governantes façam o que tem que ser feito. Né? Eu acho que tem muitas coisas que, neste momento, precisamos mudar no país. Mas só com a participação de todas as pessoas. As coisas não mudam sozinhas. As coisas não mudam sozinhas, gente. Nós somos, cada um é um indivíduo, vem de uma família, mas precisa estar participando nessa sociedade. Nosso diretor do Presídio de Novo Hamburgo, César Corrales, seu minuto final, nosso agradecimento pela sua participação aqui. Eu que agradeço, eu posso ter parecido um pouco pessimista na situação de dizer que eu não acredito na ressocialização, mas eu não acredito devido ao sistema, nós entendemos. Do sistema penitenciário, né? Mas eu acredito mesmo no indivíduo, assim, na vontade de cada um se transformar, né? Infelizmente o nosso sistema não dá meios para essas pessoas
buscarem acrescentar nas suas vidas aí um novo motivo para se inserir na sociedade, né? Pelo contrário, né, Corrales? Do jeito que tu falou, é pelo contrário. Se tem essas facções desse jeito, né, é o contrário. Sim. Por isso eu disse assim, é muito difícil até para quem está lá dentro, assim, querer expressar essa vontade de sair do crime, né? Então, mas vamos seguir, né, pensando que as coisas possam melhorar, que a gente veja esse cenário político aí, né, que está em transformação e que possa realmente mudar para a sociedade, né, não para uma minoria, né, que suga todo o sistema político, né, que a gente vê, né, como todos os setores, eu sei que no meio político tem muita gente boa, né, e essas pessoas, acho que está na hora de se erguer e ter voz, né. Eu acho que seria isso aí, pensar que a gente vai ter um amanhã melhor. Muito bem. Vice-prefeito de Novo Hamburgo, presidente da Federação das Comunidades Terapêuticas do Rio Grande do Sul, Roque Serpa. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado e também agradecer a oportunidade de estar com os debatedores aqui nesta programação e finalizando assim, queria parabenizar a TV por proporcionar esse debate desse tema tão complexo e aqui assim pontuar alguns temas assim relacionados ao futuro e ao contexto atual. Por exemplo, acho que nós precisamos trabalhar a questão das leis, né, para que as políticas de Estado elas possam atender a demanda, né, atual, que é essa lacuna. E segundo, acho que nós precisamos assim propagar mais as ações positivas através da imprensa, seja ela escrita, falada, televisiva. Porque assim, num cenário de pessimismo assim, e a imprensa, acho que ela contribui para potencializar esse cenário todo negativo ou também para ajudar a tirar isso para um âmbito positivo. Está acontecendo muitas coisas boas no país, no estado, em nossa cidade, mas acho que assim existe se um dia eu tiver essa oportunidade, eu vou trabalhar nesse sentido de, por exemplo, acho que uma espécie de apologia ao crime, né? Quando nós tivemos recente aí um programa do terceiro setor, eu estava fazendo essa avaliação. Mais de 15 mil pessoas com faixa de prevenção, valores da família, etc. E tal. Aí sai uma matéria de 5x5 ali no jornal. No outro dia, umas ações do mundo do crime, 2 páginas, né? E os criminosos com toda aquela exposição. Então, acho que a imprensa contribui muito nesse sentido, dentro deste âmbito assim, de propagar coisas positivas que está acontecendo na nossa sociedade. E que isso vários segmentos estão fazendo no dia a dia, como foi falado aqui, a espécie do trabalho da formiguinha, mas de forma isolada. Se tiver uma centralização, a imprensa poder começar a divulgar essas coisas positivas, eu acho que... Apoiar essas iniciativas. Essas iniciativas, e o crime não dá tanta propaganda, publicidade aí para o mundo do crime. Eu acho que isso nós vamos colocar uns contrapesos aí nesse processo. Então, minha alegria em poder estar aqui e um abraço a todos. Obrigado. Agradecemos aos nossos participantes, acredito termos contribuído com a nossa parte, como emissora de TV da nossa comunidade, de debater assuntos de nosso interesse que fazem parte do nosso dia a dia. Nós retornaremos na semana que vem com mais uma pauta de seu interesse, com mais uma pauta para debater com convidados especiais.
Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos saúde e paz.